Bom dia, igreja, graça e paz. Muito feliz de estar aqui, né? Primeira vez pregando, confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mas ainda bem que, né, é Deus que capacita, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agradecer ao pastor Shoa pelo convite, estou muito feliz. Quando eu aceitei, não hesitei na hora, mas eu confesso que depois bateu ali a consciência, né, mais tarde. E aí eu fiquei pensando, né, sobre o que eu falaria hoje de manhã e na hora já veio Daniel, na minha cabeça sobre sua vida de oração. Então, para começar, eu queria que os irmãos abrissem em Daniel 6:10. Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel é lembrado por sua sabedoria, sua integridade e por milagres extraordinários, como a libertação na cova dos leões. Mas existe um segredo por trás de tudo isso: sua vida de oração. Desde jovem, na Babilônia, até idoso, servindo a vários seis, ele nunca abriu mão do seu tempo diário com Deus. Então, irmãos, já fazendo uma breve reflexão sobre a vida de Daniel, eu acho muito interessante porque desde jovem ele sempre foi muito corajoso, sempre foi muito sábio. E na hora que veio o Daniel na minha cabeça, eu já quis falar sobre oração por conta também do que nós jovens, né, estamos passando nas sextas. Mas para o final da mensagem eu vou contar um testemunho sobre oração. Mas o primeiro tópico que eu coloquei diz: a oração de Daniel era constante e negociável. Daniel 6:10 mostra que ele orava 3 vezes por dia, como costumava fazer, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Ele não orava apenas em emergências. A oração era um hábito, disciplina e prazer. Essa constância começou desde jovem, quando decidiu não se contaminar e buscava as forças de Deus. Então, eu acho também muito interessante ali no final do texto que ele diz como costumava fazer. Então, a gente entende que todo dia ele fazia isso. Era já um hábito. Não era uma questão de fazia na segunda, na terça não fazia. E isso também me chama muita atenção porque todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. Não era aquela oração tipo, não estou falando mal, mas pelo amor de Deus, no almoço assim que a gente fala, Deus abençoe o alimento e que nunca falte. Mas realmente ele tinha um tempo com Deus que ele tirava, que ele ia para o quarto, que ele se isolava, que era o tempo sozinho com ele, que era no secreto. E isso mostra a mim, né, e quem a lê, que a confiança que ele tinha em Deus era diferente, porque ele buscava todos os dias a Deus. Então ele tinha um momento só dele com Deus. E era inegociável a sua oração. Então todos os dias ele fazia. Então, mesmo se ele estivesse cansado, mesmo se ele estivesse nos seus dias bons ou nos seus dias ruins, ele não abria mão. Então eu também me vejo muito olhando para isso e percebo o quanto eu tenho sido falho. Porque muitas vezes eu negocio realmente o meu tempo com Deus, que é muito mais precioso do que qualquer coisa, para, sei lá, dormir, né? Quem nunca deu uma dormidinha, uma piscadinha ali, deixar para orar antes de dormir, aí já no outro dia já nem lembra mais o que orou. Mas é muito interessante, porque o exemplo de Daniel nos mostra que ele era muito constante e o tempo dele com Deus era inegociável. Então ele não abria mão, mesmo dependente de tudo. O segundo tópico: a oração de Daniel era baseada na confiança no caráter de Deus. No capítulo 2, diante de um decreto de morte, Daniel não entrou em desespero, buscou a Deus com seus amigos. Ele orava porque sabia que Deus ouve, responde e é fiel. A sua oração não era um ritual vazio, mas um relacionamento real. Então, um pouquinho mais para frente da história de Daniel, o rei decreta, né, a morte para os sábios, porque ninguém sabia como interpretar o sonho que ele tinha. E aí eu também acho muito interessante que Daniel, sabendo disso, ele foi ao rei e pediu tempo a ele e disse ao rei que ele interpretaria. Então, assim, ele não sabia de nada. Ele não fazia ideia, mas o que mostra é que ele tinha muita confiança em Deus. Então, ele tinha plena convicção de que Deus revelaria o sonho para ele.
Eu acho isso muito interessante porque, cara, é muita coragem, assim, você chegar na frente, né, do rei na época e falar assim, não, me dá um pouquinho de tempo que eu vou trazer a resposta para você. Então, ele podia ter fugido, ele podia, sei lá, ter dado um miguezinho ali no rei, mas ele não fez isso. Ele pediu tempo ao rei e foi para casa. E aí pediu para que os seus amigos, né, orassem junto com ele. E um pouquinho mais tarde, Deus revelou esse sonho a Daniel. E aí no tópico 3 que eu separei, a oração de Daniel incluía gratidão e adoração. Antes de ir ao rei para dar a resposta do sonho, Daniel primeiro louvou a Deus. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Mesmo em meio à pressão, ele encontrava motivos para agradecer. Então, depois que Deus revela o sonho a Daniel, é muito interessante porque ele agradece a Deus e louva a Deus. Eu confesso que ano passado a gente fez o curso do Guerreiros e aí tem uma lição que ele ensina, né? O método ACS, que é adoração, confissão de pecados e súplicas. Eu confesso que eu não tinha essa prática de adorar. E aí, fazendo o livro, isso abriu muito a minha mente, porque realmente, né, muitas vezes a gente só pede, e olhando assim, parece que a gente é meio interesseiro, né, com Deus, porque a gente só sabe pedir, e aí, pô, Deus não é assim, né? Deus quer um relacionamento com a gente não pode ser interesseiro e só buscar bênçãos, enfim. E Daniel realmente tinha esse coração grato, porque, imagine, em meio tudo que ele estava passando, tudo que ele passou na história dele, em meio à possível morte dele, ele agradecia a Deus. E todo dia a gente tem um motivo para agradecer. Só de nós estarmos aqui já é um motivo de agradecer, a gente poder respirar, porque para a gente poder estar aqui em família. E isso me chama muita atenção de Daniel, porque independente da situação, independente, ele sempre agradecia a Deus e sempre louvava a Deus, porque ele tinha esse coração de que Deus é suficiente para nós. Então, independente do que a gente esteja passando, independente dos momentos em que a gente se encontra, Deus nunca vai deixar a gente de lado. Deus nunca vai nos abandonar e Ele sempre vai estar nos aparando. No tópico 3, a vida de oração de Daniel influenciou seu testemunho. Por meio da sua comunhão com Deus, Daniel interpretou sonhos, sobreviveu à cova dos leões e foi reconhecido como um homem íntegro e cheio de sabedoria. Até reis pagãos reconheceram que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. E esse último tópico fala muito ao meu coração, porque a vida com Deus é muito no secreto. Então, assim, as pessoas não veem o que você faz. O seu momento com Deus é só você e Ele. É só o momento em que você está lá no quarto, onde só Deus sabe o que você passa, o que você tem pensado. E justamente Daniel tinha essa constância de ter esse momento com Deus, que era o momento secreto dele. E através disso, a glória de Deus foi anunciada. Através dessa constância que ele tinha com Deus, de sempre estar orando, de sempre ter esse momento com Ele sozinho, onde ninguém via, onde ele sempre orava 3 vezes ao dia, onde ele agradecia a Deus pelas bênçãos e também quando não estava tudo certo, quando não estava tudo bem, mas ele sempre buscava Deus. E a vida de Daniel é um testemunho assim muito forte, porque através da sua vida em oração, a sua vida no secreto, Deus usou ele de diferentes formas. E agora eu queria dar um testemunho que a gente acha muito simples, né? Essa vida de ter com Deus, a gente acha que às vezes Deus não nos ouve. E aí, esses dias assim, eu estava voltando do treino, o treino lá em Campo Largo, e eu tava dando carona para um amigo meu do futebol. Foi interessante que eu conheço ele já desde os 9 anos de idade. E aí a gente conversando ali, trocando ideia, e teve uma hora que ficou um silêncio no carro.
E aí ele vira para mim, sim, ele fala, pastor, né? O pessoal lá do futebol me conhece como pastor, né? Por conta do meu pai. E aí ele, pastor, cara, como é que funciona a igreja? Não sei o quê. Como é que é isso? Como é que é a célula? Como é que é o culto? O que que você pode fazer? O que que você não pode? E aí a gente foi conversando assim, né? Para quem não sabe, Campo Largo é uns 40 minutos daqui. Então foi muito legal que teve bastante papo esse dia, né? E a gente voltando lá de Campo Largo, ele perguntando e aí eu explicando para ele. Mas eu achei muito interessante porque alguns dias antes eu tinha orado pela vida dele. Porque eu conheci ele desde os 9 anos. Eu nunca tive a coragem, sinceramente nunca tive a coragem. E também nunca tive o momento certo ali de poder falar de Deus para ele, de poder fazer a diferença na vida dele. E aí ele começou a me perguntar, a gente começou a conversar e eu achei muito interessante que no final ele dizia assim, pô, pior que a igreja, assim, não é como eu pensava, assim, é bem mais legal, né? Eu falei, claro que é legal, cara. Aí ele falou assim, não, mas não sabia que pastor podia jogar bola, não sei o quê. Aí eu falei, claro que pode, ó, não tá errado. E aí ele também, ele contando a experiência dele com a igreja e no final eu consegui orar por ele. E aquele dia eu fiquei muito feliz porque assim, não foi não foi eu que comecei a conversa, foi Deus que fez. Foi Deus que proporcionou todo o proporcionou toda aquela situação em que eu podia falar de Deus para ele. E voltando agora, porque a gente estava falando sobre testemunho, Deus, ele olha o nosso coração, ele nos vê e quando nós buscamos ele, ele nos honra. Então, quando a gente está íntimo com ele, Deus nos usa da forma que ele quer. Deus faz do jeito que ele quer. E é muito engraçado que né, essa situação que aconteceu comigo, eu sei que foi Deus, não foi. Foi muito engraçado, não precisei falar nada. Ele que começou a conversa e foi fluindo. E antes de dar o testemunho, eu quero falar, dar um breve resumo sobre o que Daniel nos mostra. A história de Daniel nos mostra que a oração deve ser constante e negociável. Ela nasce de um coração que confia em Deus. Deve incluir gratidão e adoração. Produz testemunho e influência para a glória de Deus. Se quisermos ter a firmeza e a ousadia que Daniel teve, precisamos decidir hoje que nada, nem pressões, nem ameaças, nem distrações, vai nos afastar do nosso tempo com Deus. E antes de a gente já ir para o momento final, eu queria dar o testemunho né, da oração dos jovens. Eu não sei se os irmãos já sabiam, mas a gente tem orado todas as sextas, já faz uns 5 meses, talvez. E é muito interessante como Deus tem agido em nosso meio, porque Ele tem cada sexta, né? Toda sexta a gente faz, às 9 horas da noite, inclusive, lá do outro lado, no Espaço Kids. Então, se os irmãos passarem na frente e ver que a luz está acesa, ninguém esqueceu a luz acesa, tá? A gente que está lá. E, e é muito interessante que Deus tem usado cada dia uma pessoa diferente e um jeito diferente de falar conosco. É, agora veio à cabeça de um testemunho em que eu passei esses dias. Nesse tempo de oração que a gente teve, muitas pessoas foram usadas para falar ao meu coração e no começo do ano eu estava meio em dúvida assim, em relação ao futebol, em relação ao meu futuro. E aí eu lembro que eu fiz uma oração bem sincera a Deus para que Ele fizesse o que Ele quisesse na minha vida. Então, independente da decisão em que eu tomaria, eu queria que Deus estivesse à frente e eu sabia que independente da situação, Deus era o suficiente para mim. E aí, nessas sextas, Deus usou cada pessoa. E eu lembro que teve um dia, não lembro quem que pregou, não lembro quem que trouxe a palavra, mas essa pessoa falou assim: o que a gente precisa é Deus, o que a gente precisa está em Deus. Então, independente do que a gente faça, se a gente for
motorista de Uber, se a gente for jogador de futebol, se a gente for engenheiro, e se a gente estiver com Deus, é o suficiente. Então, independente do que a gente faça, e isso me fez refletir muito e pensar. Cara, o meu objetivo, claro, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas metas de vida, mas o meu objetivo é ter o meu momento com Deus. Meu objetivo é andar com Deus, porque eu sei que se eu andar com Deus, eu vou estar no lugar certo, onde eu sempre tive que estar. Então, passado esse tempo, eu comecei a fazer orações bem sinceras mesmo, e independente do que Deus me direcionasse, eu estava disposto a obedecer. E aí foi passando o tempo, Deus foi me abençoando de formas diferentes, né? Nunca imaginei estar aqui em cima. Né, agora, um tempo atrás, Deus me mostrou que quando a gente serve a Ele nos honra. E é muito engraçado que uns tempos atrás, né, desde o começo do ano, eu estava pensando em parar de jogar. E aí eu lembro que Deus falou assim para mim: foca na igreja, foca em fazer o que eu pedi para você fazer, o que eu pedi para você fazer na igreja, a oração, e o resto eu cuido. E aí eu confesso que eu estava bem ansioso, assim, eu não sabia como lidar com essa certa frustração, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. Estava talvez em dúvida do que faria pro futuro, mas eu falei: não, tá bom, Deus, eu vou ser obediente. E aí foi passando os dias, e Deus foi abrindo as portas para mim no futebol. Então teve um jogo lá que eu pude jogar e fui bem. E aí é engraçado que esse jogo foi no sábado, e na segunda-feira o dirigente do clube chega para mim e fala: como é que tá teu passaporte? Aí eu, meio sem entender, né? O cara não dá nem bom dia, só chega assim: não, como é que tá teu passaporte? E aí eu achei estranho, né? Eu falei: não, tá vencido lá, né? Faz um tempo que não mexo lá, tem que renovar. E foi passando o tempo, e aí a gente foi conversando, e ele falou: não, Felipe, sábado lá você jogou, teve um cara de Portugal que gostou de você e quer que você vá para lá fazer uma semana, 2 semanas de teste, vá para lá, e se gostar, você vai ficar lá. E aí eu fiquei meio sem entender, né? Porque eu não tava esperando que abrisse essa porta assim do nada. E eu falo de novo, não tem como dizer que fui eu que fiz isso, porque eu estava há 1 ano e meio sem jogar. Eu estava por conta do joelho também, né? Por conta da cirurgia. Mas eu estava 1 ano e meio sem jogar. Então, um jogo que eu fiz, Deus move pessoas, fala aos corações das pessoas. E na hora que eu recebi essa notícia, eu agradeci a Deus. Eu lembro que eu até depois do treino eu fui para um canto e fui agradecer a Deus, porque eu sabia que não tinha a ver comigo. Eu sabia que o que Deus tinha feito na minha vida era por conta dele, porque Deus estava me honrando por todas as vezes que talvez eu tenha vindo aqui sem querer estar, mas eu sentia que eu tinha que estar aqui. Eu sentia que eu tinha que estar na oração. Algumas vezes também realmente não queria estar na oração, estava cansado, mas foi muito bom. E isso me mostra que Deus nos honra quando a gente honra Ele no secreto, quando ninguém está vendo, quando a gente está no meio de tanta turbulência, né, que ninguém sabe, e Deus nos honra, realmente. E Ele faz com que a gente seja feliz, mas, acima de tudo, Deus faz do jeito que não tem como dizer que foi a gente que fez. Eu tenho só, olhando de fora, a gente entende que é Ele que fez, é Ele que faz, e o nosso objetivo é obedecer, que é o que Deus
nos pede para fazer e confiar nele, porque, como eu falei, foi do nada, né? Foi do dia para a noite que Deus usou de um jeito uma pessoa para que o meu sonho pudesse se tornar realidade. Mas eu sei que não foi por conta de mim, não foi por conta do que eu fiz, porque eu sei que foi ele, foi a bênção dele. Eu sei que ele me honrou por conta de ter honrado ele no secreto, onde ninguém estava vendo. E já encerrando, queria pedir pro louvor subir. A história de Daniel nos mostra que não tem segredo, né? A vida com Deus é o secreto, é o simples que funciona, mas, né? Eu gosto de falar, o simples não é fácil. Então, Deus nos chama para que a gente possa ser próximo a Ele, que a gente tenha esse momento com Ele. Porque Deus quer nos usar, só que a gente precisa ter o nosso momento com Deus e a gente precisa entender que é Ele que faz. Quando eu recebi o convite do pastor, eu fiquei muito feliz e falei, não, vamos aceitar esse desafio, mas eu sabia que não ia ser por causa de mim. Eu sabia que, independente do que eu falasse, eu sabia que Deus ia me usar. E muitas vezes a gente talvez perde a oportunidade de ser usado por Deus por conta de talvez covardia, medo. E eu acho engraçado que Daniel, ele não é que ele não tinha medo, mas ele tinha confiança em Deus e ele sabia que Deus ia fazer. Então quando o rei faz o decreto para que os sábios da Babilônia morressem, ele não pensou em fugir, ele não pensou em dar um miguezinho. Ele chegou ao rei e falou assim, não, só me dá tempo que eu vou revelar o sonho para ti. E isso me mostra que, o exemplo de Daniel me mostra que é muito simples o que a gente precisa fazer. Eu consigo ver. Porque Deus só quer que a gente faça o que Ele mandou e que a gente tenha coragem. E o nosso momento no secreto diz muito sobre o que nós somos e sobre o que a gente quer ser. Então, só para a gente encerrar, o que eu queria trazer para vocês é: o exemplo de Daniel nos mostra que a vida em oração, a vida no secreto, vale muito mais do que qualquer coisa. Porque quando a gente entende que é Deus que faz, que é Deus que abre as portas, que é Deus que faz tudo que a gente pensa, as coisas mudam, porque a gente entende que Deus é suficiente para nós. A gente entende que o momento em que a gente tem com Deus é precioso. O momento que a gente tem no secreto com Deus é precioso. E a gente não pode abrir mão desse momento com Deus. A gente não pode deixar que as frustrações, que as coisas difíceis que acontecem com a gente, ou até também nos dias bons, às vezes a gente esquece, né? Que Deus existe. Quando a gente recebe a bênção, a gente esquece que Deus existe. E essa música também fala muito sobre isso. Eu não tinha combinado com a Zaf, inclusive, mas ela fala sobre a essência da adoração. E é justamente isso, que é o relacionamento com Deus, que é onde tudo começou, que é o relacionamento sincero com Deus, só você e Deus. E agora o louvor vai cantar e eu queria que você refletisse sobre como tem sido a sua vida com Deus. Sua vida no secreto, onde ninguém vê, onde ninguém acessa, onde é só você e Ele. Então, ao final da oração, a gente vai fazer, no final do louvor, a gente vai fazer uma oração e eu convido você a refletir e a cantar essa música e refletir como tem sido o seu tempo com Deus, o seu secreto com Deus, onde ninguém tem visto.
Amém, irmãos. Antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma oração. Então, eu queria convidar a você, pode ser aí mesmo, no banco, colocar a sua mão no seu coração e refletir. Talvez você você já tem um momento de oração, talvez você já tenha esse momento no secreto, mas Deus hoje nos chama para que a gente possa se aprofundar mais, para que a gente não possa ficar só no raso, mas mergulhar totalmente na sua presença, ou talvez você não tenha tido esse momento de oração. E Deus hoje nos chama para que a gente possa reconciliar com Ele, voltar à essência da oração, onde só nós e o Senhor, onde só o Senhor nos vê no nosso íntimo, no nosso secreto. Então, faça essa oração comigo. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, Pai, de poder respirar, de poder ter, Pai, um alimento, de poder ter o que vestir, Pai. E agora eu te peço, Deus, que o Senhor toque os nossos corações, Pai, que a gente possa, Deus, entender, Pai, que o nosso momento contigo, Paizinho, não pode ser uma coisa que a gente pode negociar, Pai, mas que seja, Pai, de todo o coração nosso, Pai, que a gente realmente busque a Ti, Paizinho, todos os dias, que a gente realmente busque a ter esse momento contigo, Pai, em meio, Paizinho, às turbulências, em meio, Pai, nos dias bons ou nos dias ruins, Pai, que a gente não negocie, Pai, nosso tempo contigo. Eu te peço, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja capacitado todos os dias, para que a gente possa, Pai, realmente conhecer o Senhor, realmente, Pai, entender que quando nós temos um momento contigo, Pai, o Senhor nos honra, Paizinho, o Senhor nos honra, porque quando ninguém está vendo, onde ninguém sabe o que a gente está passando, Pai, o Senhor sabe, o Senhor nos honra, Paizinho, através disso, quando nós nos humilhamos, Pai, diante da Tua presença, nós reconhecemos, Pai, que nós somos totalmente pecadores e totalmente dependentes de Ti. Eu te peço que o Senhor ministre aos nossos corações, Paizinho, e fale, Pai, que a gente possa buscar ter esse relacionamento contigo sincero. Em nome de Jesus, amém.